Panorama 95, e recebendo aqui nos estúdios Júnior Santiago, ele que é articulador institucional da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Caicó, e a Verônica Maria da Silva, auxiliar técnica da Primeira Vara. Algumas medidas já foram anunciadas aí pela Primeira Vara, pela rede, né? Válidas, inclusive, pela Feira de Santana aqui de Caicó. É sobre esse assunto que vamos conversar com os nossos convidados. Júnior, bom dia. Seja bem-vindo aqui. Queria que você falasse inicialmente qual a importância da rede para a proteção, né, da criança e ao adolescente durante a Festa de Santana de Caicó. Bom dia, Júnior. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Temos uma missão muito importante, que justamente enquanto rede de proteção à criança e ao adolescente, essa rede que materializa todo o marco legal da política da criança e do adolescente em nosso país. E assim, a gente fala nesse contexto do marco legal, inclusive aqueles documentos internacionais que são ratificados pelo Brasil, como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o nosso Estatuto, a Constituição. Então, todos esses documentos, essas normas, elas se materializam pela Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, como bem estabelece o artigo 86 do Estatuto, justamente que dispõe sobre a política de atendimento, e na resolução do CONANDA, que diz que esta rede ela funciona justamente compondo o sistema de garantia de direitos pelos seus eixos de defesa, promoção e de controle, onde ali você enxerga dentro desse sistema todos aqueles operadores que são aqui o sistema de justiça, o sistema de segurança, Ministério Público, Conselho Tutelar, todos esses sistemas dentro do eixo de defesa. No eixo de promoção, nós temos todas as políticas sociais, aí eu cito educação, assistência, saúde, eu cito o sistema socioeducativo, enfim, entendemos aqueles órgãos e aquelas políticas de promoção, todas as políticas, habitação, desenvolvimento econômico, turismo. E no controle social nós temos os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os fóruns, os centros de defesa, as redes. Então todos eles estão. E esse sistema, ele funciona de uma forma articulada e sincrônica, ou seja, é um processo de construção, é dialógico, ele pauta a política da criança e do adolescente, é sobre ela que nós debatemos, ali que a gente trabalha, que a gente atua, para que de uma forma articulada e sincrônica e intersetorial, ou seja, todos juntos ali, a gente possa poder também fazer esse trabalho de formular, deliberar, de estar junto para que realmente a política aconteça, ela se efetive. E aí a importância nossa é porque a gente trabalha numa perspectiva de qualificar. A gente debate, qualifica os processos, a gente reúne todos esses operadores, estamos todos focados num só objetivo, que é justamente ter a política da criança e do adolescente, ter os seus direitos efetivos dentro dessa comunidade. Verônica, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Para que essas medidas elas fossem anunciadas, né, a rede, através das instituições que a compõem, realizou várias reuniões, aqui em Caiconense. Bom dia, Verônica. Sim, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Sim, Marcos, foram várias reuniões, inclusive para que se editasse a própria portaria que trata do procedimento. Foram feitas várias reuniões, isso desde o ano de 2019, como a gente já tinha dito anteriormente. E claro que é um primeiro passo, né, mas ele está sendo dado e é um passo muito importante, principalmente na proteção da criança, dos direitos da criança e do adolescente. Estamos aí diante de uma festa, né, uma festa de Santana com grandes dimensões, talvez que a gente até então não tenha visto, né, na cidade de Caicó, pelo fato de ter ficado 2 anos sem festa presencial e mais outros fatores que indicam que será um grande evento, realmente. E aí, Marcos, já de antemão, eu até sugiro às rádios, aos comunicadores de Caicó, que chamem também para esclarecer a questão das entradas, como vai ser a questão do público,
as regras, os promotores de evento e o município, no caso da Ilha de Santana. Porque nós vamos ter regras. Porque vai ter regras e essas regras elas foram estabelecidas, alguns alvarás já estão sendo emitidos a pedido dos promotores de evento. E aí o que acontece? Essas regras elas foram estabelecidas de acordo com o que foi pedido e de acordo com as providências que foram, digamos assim, declaradas, que serão tomadas e que ficou viável para aquele público. É porque o alvará ele só foi dado pela justiça diante do compromisso do promotor de que ele iria cumprir todas as regras. Também, ele trouxe já a documentação necessária, toda a documentação necessária, ele apontou providências que a priori não seriam tomadas, e aí com mais reuniões se conseguiu-se que ajustar, digamos assim, adequar da melhor forma. Claro que a gente sabe que não é ideal, né? Porque até como eu disse, é um primeiro passo, mas da melhor forma para que ficasse adequado para a criança e para o adolescente também. Podemos adiantar algumas dessas regras já? Assim, só ressaltar o seguinte, que quando se trata de alvará de autorização judicial, cabe à autoridade judiciária estabelecer regras e disciplinar, digamos assim, quando se trata de criança e adolescente desacompanhado do seu pai e da sua mãe. Porque quem detém o poder familiar sobre as crianças, sobre seus adolescentes, é o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe decidem que vai levar seu filho para a ilha, ele tem todo o direito de levar sem ninguém impedir o seu direito de ir e vir. Independente da idade. Só que o que acontece? Ele tem que comprovar documentalmente. Na verdade, se você vai viajar com seu filho, você chega na autoridade lá e você vai demonstrar que aquela criança é seu filho. E aí você tem o direito de viajar com seu filho para onde você bem entender. Agora, essa documentação ela vai ser exigida ou pode ser por algum momento exigida? Eu pergunto isso porque, por exemplo, quer dizer, eu vou com os meus filhos para a Ilha de Santana, né? Já no portão da ilha vai ter alguém para exigir essa documentação ou não? Isso. Especificamente falando da ilha, eu vou só esclarecer aqui um primeiro ponto que, como a gente disse, que foi um avanço muito grande, porque este ano na ilha foi compromisso perante a rede, que terão pontos do Conselho Tutelar, pontos do município com setores de várias áreas, como da educação, da saúde, da assistência social, em vários setores, tanto da ilha como aos arredores ali, acho que, salvo engano, são 3 pontos, para justamente acolher uma criança perdida, uma criança que tenha sido, digamos, sofrido um risco, esteja violentada. Então, assim, nesse ponto já é um grande avanço. Isso tudo foi construído em rede. Município, todos os integrantes da rede, Judiciário, Ministério Público, todos eles. E aí... questão da documentação. A questão da documentação. Sim, eu acredito que eu posso... Como eu disse, é muito interessante que os produtores venham, porque foram eles que indicaram como recomendariam essa presença dessa criança na Ilha de Santana, na festa dos clubes. Particular, dos clubes. E aí é muito interessante que eles venham, mas até mesmo para dar publicidade, para que as pessoas saibam. Para que não chegue esse pego de surpresa, né? Porque mas vai assim, ter uma fiscalização, não vai? De antemão, que ninguém será impedido jamais de levar seu filho para a ilha ou para onde ele quiser. Agora, no caso por exemplo, eu decido que vou levar meu filho para a Ilha de Santana, para a festa. Eu vou para a festa e decido que vou levar meu filho. A responsabilidade é minha, porque eu sou pai, eu sou mãe, e aí eu que escolhi levar meu filho para aquele ambiente.
E por que lá na ilha a gente sabe que é um misto de diversões, né? Lá já tem a estrutura fixa, que é composta por bares, por pizzarias, por sorveterias, tem brinquedoteca, tem os parques infantis. E na festa de Santana, isso aí aumenta mais, né? Porque vai ter a festa propriamente em si, tem a FAMUSE, que é a Feira de Artesanato do Seridó. Tem os parques de diversões que vêm, e o parque de diversão a gente entende que ele é destinado especialmente para o público infantil, né? Então, a gente procura adequações para que aqueles eventos sejam de acordo com a faixa etária. Não foi possível nesse primeiro momento, que até se pensou em reunião, haver essa separação entre parque e festa, mas não foi possível, né? Então a gente percebe que lá na ilha é tudo, digamos assim, mais ou menos que misturado, né? Só vai ter um espaço fechado que é para aquelas pessoas que compraram o ingresso, mas o restante todo, a ilha é toda aberta. Mas vai ter sim uma entrada, vai ter verificação. Isso aí, quem vai poder falar melhor são realmente os produtores de evento. Ok. Júnior, existem outras medidas que a rede está aí sugerindo para a festa de Santana de Caicó? Marcos, assim, a portaria, ela já traz todo esse conjunto, né, de norma, né, justamente porque ela disciplina a participação de crianças e adolescentes em todos esses espaços. Então, justamente, na portaria, ela traz todas essas recomendações, né, no que diz respeito a esses espaços onde tem crianças e adolescentes, né? Como Verônica falou, justamente todos os espaços de festejos da festa de Santana, porque nós estamos nesse período de festa, mas que a portaria ela vai ter sua continuidade de vigência para além da festa de Santana. A festa de Santana, digamos que é o epicentro, porque é a maior festa socio-religiosa que nós temos, e com vários eventos em múltiplos lugares, com a participação de crianças e adolescentes. Então, justamente, o nosso processo foi de qualificar todas essas ações no sentido de trazer realmente à tona, de poder deixar muito claro de que esse público é um público em condição peculiar de desenvolvimento. Que tudo que seja feito, oferecido e com a participação deles, nós temos que ter a norma vigente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a estrutura da portaria, justamente no que diz respeito aos espaços onde eles estão. Então, assim, reforçar o que Verônica trouxe em relação ao espaço, os parques que ali estão, aqueles parques, eles têm que estarem ali funcionando de uma forma adequada, que o público infanto-juvenil participe, desde a questão musical, visual, condizente com o que as famílias têm como expectativa dentro de um processo educativo. Então, assim, temos muitos debates na rede, como a Verônica trouxe, esse tema, Marcos, desde 2019, que a gente vem debatendo. Não é algo novo, não surgiu agora às vésperas da festa de Santana. É um processo que vem desde 2019 e que justamente, como é uma atribuição do magistrado, conforme o artigo 149 do Estatuto, a portaria está publicada, vigente, e todos nós teremos que nos adequar a ela. Então, assim, se na ilha tem os parques têm que estar lá, sabendo que aquele público infantil, ele tem lá, eu vou dizer que ele tem que estar com músicas adequadas àquele público, ele tem que ter equipamentos com segurança, ele tem que ter um sistema visual adequado àquele público, porque quando a gente traz... Iluminação boa também. Iluminação boa, adequada, a segurança dentro daquele espaço, nenhum pai de família, nenhuma mãe, nenhum responsável quer levar o seu filho para um ambiente onde não seja um ambiente que seja uma extensão do seu lar, no sentido de um processo educativo. Então não cabe você ir num parque para você ter músicas de apologia ao crime, você ter erotização, coisificação da mulher, você ter várias coisas que não condiz com o que você tem ali oferecido aos seus filhos. Então nossa recomendação é que esse público que aqui está é um público de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, tem que estar em ambientes dignos, dentro de um processo de convivência saudável, harmoniosa. Por isso que o Estado tem que pensar
no que ele oferece enquanto políticas públicas, programas, serviços. A ilha hoje está ali dentro daquele formato do edital sob a concessão. Nós temos a questão em relação aos espaços que ali estão frequentando, as pessoas que estão operando aqueles equipamentos, a formação daquelas pessoas. Nós já tivemos óbitos dentro desses espaços. Então não queremos que isso aconteça, queremos que as crianças e adolescentes não tenham acesso à bebida, não tenham acesso a drogas, que todos os estabelecimentos lá hoje eles estão identificados no que diz respeito ao artigo 243 do Estatuto, que é o que é crime, tipifica como crime a venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, servir a bebida, ministrar. Então, assim, é um conjunto de normas que tendem justamente a dar condução a um processo saudável, salutar, né, de que os pais saberem que, conforme o Estatuto, conforme a Constituição, é dever da família, da sociedade, da comunidade, do Estado, assegurar os direitos de criança e adolescente, a vida, a saúde, a educação, ao lazer, à profissionalização, à convivência familiar, comunitária. Então, assim, se ele está naquele espaço, ele está numa convivência comunitária. E ela tem que ser digna e saudável. E tem que se adequar às leis também, tem que se adequar às leis. Agora, eu achei fantástica essa determinação aí de proibir músicas com apelos eróticos, né, apologia ao crime, porque nesse mesmo programa aqui, o Ser Humano é Interessante, nesse mesmo programa aqui, nos anos anteriores, todo mundo reclamava. Ah, é tão absurdo. Aí leva os nossos filhos para a Ilha de Santana, aí é só música pornográfica, desrespeitando as mulheres, com letras que fazem alguma apologia às drogas, ao crime. Aí quando aparece uma rede, para usar aqui até o termo aqui bem popular, colocar moral na coisa, aí começa a se questionar, mas o juiz pode fazer isso, né? Quer dizer, isso é censura. Eu acho que censura, a falta de respeito é você, como você mesmo disse, levar os nossos filhos para um ambiente totalmente desfavorável. E o pai tem a escolha, inclusive, o pai compra o ingresso se quiser. Ele pode muito bem, deveria comprar ingresso num parque que respeitasse, inclusive, essa questão da boa música. Não é botar patati patatá, é uma boa música, a boa letra, né? Agora, eu não quero que isso seja mais o rei da ética, o cara corretíssimo, mas eu não levo filho meu jamais para parque que coloca música com apologia a crime, com droga, jamais. E o pai os pais têm esse poder nas mãos. Quem compra o ingresso é ele, né? Agora, Júnior, diante de uma... Se eu me deparar com um parque de diversão, e aqui eu não quero aqui jamais criminalizar os parques, pelo contrário, eles têm um papel importantíssimo, de dar diversão para as nossas crianças, os nossos filhos. Mas se eu me deparar com algum parque que desrespeite essa determinação, insiste em colocar música com apologia ao crime, às drogas, como é que eu faço? Como é que deve ser meu comportamento? Então, certo, Marcos. Só antes de responder a sua pergunta, justamente dizer de que é um direito da cultura, né? E aí aquela questão, a opção é dos pais. O espaço, ele tem que ser digno para que os pais estejam lá com seus filhos. Se não for, é uma decisão deles. E aí, justamente, o que é que a gente tem como princípio também dentro da rede? Informar, mobilizar e conscientizar a sociedade. Então, aquele cidadão que está dentro desses espaços e que ele vê essa questão aí de músicas que estão ali em conflito com o que está estabelecido na portaria. Se ele visualiza ali que determinado estabelecimento está vendendo bebida alcoólica a menores, que ali está no cometimento de um crime, ele pode registrar e a gente orienta que seja feita a denúncia pelo Disque 100 e a denúncia ao Conselho Tutelar. E aí isso será dado encaminhamento para responsabilização daqueles que estiverem em cometimento daquele ato que está tipificado como crime. Pois não, Verônica. Só complementando a fala de Júnior, durante essas reuniões, essas várias reuniões, Marcos, foram vários relatos de mães e pais realmente incomodados que se sentiam constrangidos porque o seu filho tem direito a ir a um parque de diversão, porque o filho, as crianças, os adolescentes, eles têm direito ao lazer, isso está na Constituição Federal, eles têm direito.
Então, não é questão de censura. Mas se eu tenho um parque de diversão, um brinquedo, e ele é direcionado para a criança, eu tenho que me adequar visualmente e a questão do som àquele público. Se eu tenho um parque de diversão ou qualquer outro aparelho de lazer direcionado ao público adulto, eu vou colocar lá o que eu bem quiser e bem entender, e sem censura alguma. E fica livre. Por quê? Porque você está lidando com o público adulto. Quando você direciona o seu brinquedo, o seu parque, a sua festa para o público infanto-juvenil, você está direcionando para pessoas em desenvolvimento. Então, requer que aquilo ali seja todo adequado àquela faixa etária. Né? Então, assim, não é dizer, não pode passar tipo de... Não, se eu tenho o brinquedo que é direcionado para criança, tudo ali que envolve aquele brinquedo tem que estar direcionado e adequado àquela faixa etária. Exatamente. Porque justamente quando... Isso não é da portaria, não é do juiz, é do próprio LEC. É uma lei federal que diz isso, a Constituição diz isso. Quando a autoridade judiciária vai, né, disciplinar essas entradas ou não, ver tudo que foi levado em documentos, ele vai olhar justamente isso. Ele vai observar os princípios da lei, as peculiaridades do local, a existência de instalações adequadas, o tipo de frequência habitual do local, a adequação do ambiente, a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes e a natureza do espetáculo. Então, isso já está posto em uma lei federal. Não é inovação, não é criação. É uma necessidade a gente se adequar, né? É uma necessidade de se adequar. Ouvindo pergunta aqui, a rede junto aos promotores de eventos estabeleceu uma classificação indicativa para os eventos? Existe uma classificação, por exemplo, as festas de clubes, as festas da ilha, os parques de diversão ou não? Não existe essa classificação? A partir de que idade pode frequentar, por exemplo? Então, como eu disse, a criança e o adolescente acompanhado de seus pais ou de seu responsável legal, quem é responsável legal? É aquele que documentalmente comprova ser guardião judicial, curador ou tem a tutela daquela criança ou daquele adolescente. Essas pessoas são responsáveis legais. E o pai ou a mãe? Ou ambos, ou só o pai ou só a mãe. Quando a criança ou adolescente está acompanhado dessas pessoas, elas têm o acesso livre, e aí é como eu disse antes, é a responsabilidade do pai e da mãe que decidiu levar aquela criança. Nos demais casos, quando o adolescente está desacompanhado, aí sim é que há em cada tipo de evento, inclusive para a ilha, porque tem um dia, salvo engano, que tem uma festa com open bar, e essa foi uma preocupação ainda maior da rede, porque a gente sabe que festas open bar, você tem ali a disponibilidade de bebida alcoólica, você já compra seu ingresso comprando a bebida alcoólica, né, que ali vai ser distribuída. E aí essa também foi uma preocupação muito grande. Então, para cada dia de evento, de festa lá na ilha, a partir da quarta-feira, foi solicitado um alvará judicial. A festa privada também foi solicitada. E aí, essas regras, elas saem de acordo com o que o promotor do evento pede e direciona. E entende que seja adequado. Então, eu não tenho aqui em memória, eu sei que já saíram alguns alvarás, sim. Mas eu não tenho em memória como foi regrado cada um desses eventos. Cada um desses dias. Então nós vamos convidar aqui os promotores para falar melhor sobre isso. Pronto, e é muito bom que se faça, porque aí ajuda, né, na divulgação da questão do que o pai precisa, quando for chegar na ilha, precisa comprovar que é realmente pai daquela criança, o que é que um tutor precisa para provar que é pai daquela criança, e tem uma faixa etária que o acesso é livre. Diante de todos os compromissos que foram assumidos, né, dos promotores, tem uma faixa etária, que eu não me recordo agora qual é, mas eles podem
esclarecer muito bem, Agora, só que o para acesso é livre. só para fechar, a criança desacompanhada dos pais, ela pode, por exemplo, ir à ilha para o parque de diversão ou não? Ou ela só pode se A tiver criança, acompanhada? a criança ela deve estar acompanhada dos pais ou do responsável. Isso. Justamente a gente reforça a questão da documentação. Então, se vai ter acesso a esses espaços, como já dissemos agora há pouco, vai ter os eventos, a festa dentro da ilha. Então, terá ali todo um acesso ali monitorado, acompanhado, comprovação documental, o acesso para os espaços de festa, para os espaços dos parques, e os pais, tutores ou responsáveis, eles têm que ter a documentação. Então, se seus filhos vão sair de casa, levem a documentação para essa comprovação, para acesso a esses espaços. Então, é justamente a importância de reforçar, Marcos, é muito oportuno que os promotores venham aqui de eventos, esses produtores, para poder também contribuir nessa divulgação, publicização. Nós estamos aí com uma parceria na questão da divulgação sonora, na questão visual, em todos os espaços da festa, com os spots musicais, com parte visual, justamente massificando o que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, dentro desse esforço coletivo de poder dar visibilidade e ordenamento a todo esse processo. Até que idade a criança ela precisa estar acompanhada dos pais? Olha, a criança até 12 anos de 12 idade. anos. E após 12 anos tem que estar acompanhada dos Aí pais? após 12 anos é justamente essa questão, em relação, se for para um evento, aí justamente, conforme o alvará que foi expedido, diante do que o promotor, ele apresentou ali, dentro da sua festa, a natureza da sua festa, o formato, como é que vai ser? Então vai depender do evento? Isso, para cada evento ele tem um alvará que foi justamente dentro da sentença do judiciário, dizendo que aquela festa, a partir de idade, por exemplo, vou falar aqui hipoteticamente, e Verônica aqui contribui, a partir de 15 anos de idade, ele acompanhado, ele pode estar desacompanhado, depende da natureza do evento, Marcos. Entendi, então. Obrigado, Júnior. Obrigado, Verônica. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só dizer que a rede tem se esforçado, né? E dentro da própria rede, alguns integrantes se colocaram à disposição voluntariamente para justamente fazer essa conscientização junto às pessoas, junto a todos aos promotores de evento, que também tem contribuído conosco, inclusive com um integrante lá, junto a nós. E a gente tem feito essa conscientização e chamar a sociedade também, né, para acolher essa responsabilidade que é de todos, como está na Constituição. E que nós tenhamos uma ótima festa, né, de Santana. E deixar aqui o programa aqui à disposição da rede, viu, para qualquer informação, qualquer dica que vocês acharem interessante, o espaço aqui está escancarado aqui, porque realmente é um assunto importante que merece a nossa atenção também. Tá bom? Marcos. Muito obrigado a vocês aqui, viu? Conversamos com o Júnior Santiago, com a Verônica, aqui no nosso programa, eles que integram a rede de proteção